Eu nasci na década de 60 do século passado e, portanto, tudo aquilo, nós às vezes falamos, quando falamos hoje, não vou dizer que falamos de barriga cheia, mas falamos com uma barriga certamente muito diferente daquela que era a minha geração e que em 1976 sofreu por uma medalha, e estávamos ali a ver o Carlos Lopes, não é? Estávamos a ver o Carlos Lopes quase a conseguir aquela medalha. E veio aquele homem do demónio, aquele Lasse Virano, que logo se viu que tinha alguma coisa que não era normal. Que não era só dele. Para conseguir passar à frente do nosso Carlos Lopes. Ou seja, o nosso Carlos Lopes conseguiu aquela medalha, mas não uma medalha de ouro, não é? Eu quero dizer que eu acho que fui uma pessoa bastante imparcial quando tenho feito pesquisa histórica para filmes e séries de televisão em Portugal. Mas, como nunca perdoei ao Lasse Viran, consegui, numa delas, mais tarde, meter que ele tinha assumido que tinha feito, porque decorria já num período em que ele já tinha assumido que realmente tinha feito umas transfusões e umas coisas e tal, e portanto calhou mesmo que as personagens de uma determinada série falavam da aldrabice do Lasse Virano. É uma coisa que custa. Sentiste-te vingada. Sim, 1976. Portanto, agora estão aqui a falar, as medalhas, devia ser mais naquela modalidade, mais na outra modalidade. Ou senhores, uma pessoa olhava para a televisão e só queria uma medalha, só queria que o Carlos Lopes ganhasse, ele ia ganhar, e veio de lá o Lasse Virano, um nome que nunca mais esqueci, portanto, mas não tinha sido o começo desse nosso sofrimento, não é? Porque nós depois voltámos a ter outros grandes sofrimentos. Eu quero levar-vos para 6 de agosto de 1984. 6 de agosto de 1984, não havia internet, não havia nada destas coisas, uma pessoa estava de férias, mas havia uma maneira de se conseguir saber, num sítio remotíssimo de Portugal, por acaso, e uma maneira de se conseguir saber o que é que ia acontecer, o que é que acontece. Nós tínhamos um homem chamado Fernando Mamed, era o recordista mundial dos 10 mil metros, não é? Era o melhor, sem dúvida, do mundo, era tudo isso, mas quando nós pensávamos que o Fernando Mamed ia trazer, ele só merecia o ouro, não havia nada abaixo do ouro, qualquer coisa. O Fernando Mamed teve aquilo que na altura, pronto, foi apresentado como uma espécie de um esgotamento. Nós agora, quando vimos nestes Jogos Olímpicos a Simone Biles, temos de perceber a diferença entre este tempo de que eu estou a falar e o tempo de agora. E é sem dúvida melhor, porque nós tivemos ali uma atleta que renasceu em relação aos outros Jogos Olímpicos e, portanto, e para que se perceba, o mundo tem mudado e tem mudado certamente para melhor nestas matérias, e hoje um atleta não ficará na situação de fragilidade como esteve o Fernando Mamed em 6 de agosto de 1984, e vamos para 40 anos, há 40 anos, a 12 de agosto. Precisamente, faz 2 anos. A medalha chegou. A medalha, o ouro chegou finalmente, com Carlos Lopes, mas quero dizer-vos uma coisa, o Carlos Lopes, deixa cá ver, uns 15 dias antes de ter trazido o ouro, não é? 16 dias antes, foi atropelado quando treinava na segunda circular. Portanto, quando se puserem aí a desdenhar do mundo de agora, pensem como era, não é? O Carlos Lopes, 16 dias antes dos Jogos Olímpicos, treinava a correr na segunda. E treinava ali nos intervalos do emprego que tinha no banco, não é? Pois, sim. E, portanto, temos isto. E, coitado, e a segunda circular, não é? E, portanto, temos aqui, pensem o que padeceu uma geração que viu o Lasse Viran, não é? E a questão do doping, e isso vai-me permitir passar agora aqui para 2024, o doping, e nós temos já em estudo, e vamos ter depois também convidados, poderão falar com mais propriedade destas questões. O doping era muito falado nesta época, não apenas nos Jogos Olímpicos, mas também noutras modalidades. Eu estou a pensar no caso do ciclismo, não é? Em que era frequente, por exemplo, no caso da volta
a Portugal em bicicleta, o vencedor podia deixar de ser, não é? E aconteceu. Por causa de questões relacionadas com o doping. O doping dominava muito. Eu não creio que o doping tenha desaparecido, mas será talvez outras formas mais sofisticadas, o que não quer dizer que não tenha havido nestes Jogos Olímpicos de 2024 uma discussão, porque há sempre uma discussão sobre formas de ganhar, formas não leais de ganhar, ou não transparentes de ganhar. Agora, estamos a um nível de uma coisa muito mais complexa, porque não é um doping de modo algum, mas que é a questão dos cromossomas, mais propriamente da questão quem tem cromossoma XX ou se tem cromossoma XY. Ou seja, traduzindo isto por miúdos, se as mulheres estão ou não a ser postas, no caso, o mais conhecido é o caso no boxe, de ter de lutar com homens ou com mulheres que têm cromossomas masculinos. Esta questão não é de modo algum clara, até porque, por exemplo, no caso do boxe, os critérios usados pelo Comitê Olímpico Internacional não foram os mesmos que utilizados pelas autoridades mundiais no boxe, fora dos Jogos Olímpicos, e, portanto, uma lutadora que tinha ficado excluída pelos critérios das autoridades mundiais de boxe acabou a ir aos Jogos Olímpicos e depois todos nós sabemos o que é que foi acontecendo, mas temos esta discussão. Eu não creio que esta seja uma discussão para que tenha ficado em Paris. Esta discussão há modalidades onde a questão se pode colocar com mais acuidado do que noutras, e, portanto, tendo em conta que 124 anos depois das mulheres terem participado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, porque, como se sabe, a sua participação não foi muito bem entendida no início. E sempre muito gradual, não é? Não sempre entraram muito nas gradual, modalidades todas. Quando nós já estávamos aqui igual, se a mulher é isto, quando finalmente se consegue a igualdade de circunstâncias, porque o número de participantes, penso que era mesmo, nestes Jogos Olímpicos, era mesmo muito semelhante, o de homens e mulheres, quando finalmente parecia que tínhamos conseguido. Ora, claro, isso só era assim se não fosse com as mulheres, não é? Eis que a história dá ali uma volta e outra questão surge agora, e que é se há ou não mulheres que acabam a ter de competir em situação de desfavorecimento, porque nestas matérias os cromossomas contam mesmo, aliás, a genética, nós temos às vezes alguma dificuldade em assumi-lo, mas a genética conta mesmo, não é? E não é por acaso que nós vemos em algumas modalidades um predomínio, por exemplo, muito grande de atletas provenientes de África. Estou a falar em algumas modalidades do atletismo e que se consideram que serão mesmo geneticamente favorecidos para esse tipo de performance. Portanto, nós aqui estamos a discutir cromossomas. Eu creio que em Los Angeles, ou até Los Angeles, outras discussões iremos ter nesta matéria, e penso que são de facto urgentes, porque não me parece que seja aceitável que as mulheres tenham de combater numa situação de desfavorecimento. Depois, claro, temos aqui uma outra discussão, que eu penso que também veio para ficar. Quer dizer, não veio para ficar, eu acho que veio para ser discutida mesmo, e que é a questão da retribuição, não quero usar o termo pagamento, mas a retribuição monetária, ou prémio monetário, é mais correto, remuneração, diz o Ricardo. Remuneração. Vamos então ficar com remuneração. A remuneração foi anunciado pelas entidades mundiais de atletismo que os medalhados de ouro em provas de atletismo em Paris 2024 irão receber um prémio monetário, não é? E isto terão sido reservadas qualquer coisa como 2,4 milhões de dólares, um pouco menos em euros, para distribuir entre esses atletas. Note-se que no caso, e agora para o ouro, mas pensa-se alargar também à prata e ao bronze, já em Los Angeles, e no boxe, a Associação Internacional de Boxe já tinha anunciado até antes, que iria fazer recompensas, retribuições financeiras num valor de 2,8 milhões de euros
Portanto, agora, o que é que vai acontecer com as outras modalidades? Eu creio que esta matéria vai ser, de facto, discutida no futuro, até porque entram aqui depois outras questões, que é se a distribuição destes prémios, por exemplo, poderá ajudar atletas provenientes, por exemplo, no caso de África, a terem melhores condições para acesso. Porque, note-se, é muito fácil aos atletas norte-americanos, sobretudo aos mais medalhados, mas não só, conseguirem grandes condições de patrocínios, não é? A Biles terá qualquer coisa em patrocínios, como a Simone Biles, como 7 milhões de dólares. Portanto, o que é, quer dizer, mesmo para os Estados Unidos, não é assim uma quantia muito espantosa, mas para uma pessoa é. Portanto, eles conseguem grandes patrocínios, depois temos também o voluntarismo e o entusiasmo de associações, empresários, individualidades, o cidadão comum em países como as Filipinas. Eu continuo fascinadíssima, já o disse aqui de manhã. Estou fascinada com os tratamentos de saúde que eles dão nas Filipinas, e o frango frito, que também é uma coisa que conta na vida de uma pessoa. A pessoa sabe que é o jantar. Não, eu ganhei uma medalha, não sei quanto, mandem-me aí frango frito. Portanto, isto é uma coisa... portanto, agora, isto acontece em alguns países, depois... Não acontece noutros países, embora, e aí também é interessante as declarações que foram feitas pelo antigo campeão alemão, quer dizer, que sempre houve formas em alguns países mais ricos, de alguma forma de recompensar ou retribuir os atletas. Portanto, mas eu penso que esta discussão vai mesmo continuar. Depois temos uma outra discussão que eu acho que deverá também... tem muito a ver também com a escolha para 2036, e que é quem é que quer organizar Jogos Olímpicos. A Austrália ganhou para 2032 sem oposição. Neste momento nós vemos aparecer candidaturas para 2036 da Índia, por exemplo, do México, da Polónia, ou seja... percebemos a intencionalidade de afirmação de países ou potências, veja-se o caso da Índia, que eu penso que será uma forte candidata na medida em que a China também já organizou, não é? E, portanto, estas questões são muitíssimo importantes nas afirmações da geoestratégia, e quando aparecem estas candidaturas, vermos como é que também se faz este equilíbrio político, e acho que porque o que aconteceu a dado momento é que, em princípio, os Jogos Olímpicos têm sempre uma grande fatura. Ficam sempre muitas contas para pagar. E, portanto, eles acabam por funcionar, e assim tem sido ao longo do tempo também, como uma forma de afirmação de potências candidatas a tal. Também não sei se irá ser discutida, porque esta questão já se colocou, e, aliás, Portugal fez parte dessa discussão, que é serem organizados, por exemplo, Portugal, Espanha, Marrocos. Esta possibilidade. Em geral, as autoridades olímpicas não estão interessadas neste tipo de repartição geográfica e política dos Jogos Olímpicos, mas é uma questão que também pode vir ou não a ter discussão. Por fim, nós acabámos estes Jogos Olímpicos em Paris em 2024 com o costume, não é? Os Estados Unidos com uma afirmação da grande potência. Eu acho também que para se perceber como é que a política vai no mundo, olhando ali para o primeiro e segundo lugar de quem tem mais medalhas, se percebem algumas coisas. A União Soviética desapareceu. Nos tais tempos em que nós sofríamos tanto para conseguirmos a nossa medalha, nós sabíamos pronunciar nomes espantosos, era a Ludmila Terechekova, a Nadia Comaneci, que essa sim tinha um nome mais comum, mas eu lembro-me de quando a Nadia Comaneci teve a classificação mais alta, que até então tinha sido dada, e o computador avariou. Foram uns breves segundos, e aquilo esteve ali parado, não é? Porque ela deveria ter, se não estou em erro, ela iria ter 10, se não estou em erro. O que acontece é que habitualmente aquilo nunca tinha os 2 dígitos, e como ela ia ter 2 dígitos, ficou no 1, o que também não era tecnicamente possível, e portanto ficámos ali, diga, Ricardo.
Era o bug do milénio. Antes do milénio. E, portanto, havia... E hoje o que nós vimos, claramente, foi a aposta feita pela República Popular da China, que até já organizou os Jogos Olímpicos, também faz parte esta sua aposta olímpica, com tudo o que isso quer dizer. Não é apenas organizar uns Jogos, é também produzir atletas, e nós sabemos a que extremos isso pode chegar. Um país que desapareceu politicamente do mapa, tinha mesmo uma espécie de produção em série de supercampeões, que era a chamada República Democrática da Alemanha. E, portanto, esta questão política não é de modo algum irrelevante nem despicienda quando se fala de Jogos Olímpicos. Depois temos sempre as polémicas. Talvez estes Jogos Olímpicos tenham tido uma das aberturas mais discutidas, até por causa daquela questão, se era a última ceia, se era o banquete no Olimpo. Agora, temos de perceber que, e apenas para acabar, e sem me alongar muito mais, nós no passado ficámos com aquelas imagens dos atletas norte-americanos de punho cerrado. Estes Jogos Olímpicos também tiveram um momento, em termos de icónicos e de gestos também muito forte, mas relacionado com os cromossomas, que foi quando algumas atletas começaram a cruzar os dedos, não no pódio, porque as manifestações políticas no pódio podem ter uma penalização. Não no pódio, mas começaram a fazer o sinal X, ou seja, para remeter para o cromossoma. Portanto, eu acho que os Jogos Olímpicos têm vários motivos para serem lembrados na história do atletismo, na história das polémicas, e para nós que há 40 anos celebrávamos aquele ouro, eu acho que o saldo é positivo, não é? Porque há 40 anos, a 12 de agosto, a questão era mesmo conseguirmos a medalha. Portanto, quem nasceu no século passado, um bocadinho lá para trás, e via isto em televisão, sofreu muito. Portanto, agora parece que está tudo bem encaminhado, embora, como se percebeu aqui esta manhã, quem ouviu o vencedor, temos de discutir, temos de separar o que é termos campeões, termos medalhas de ouro, mas não deixarmos que as medalhas ofusquem a outra questão, e que é desporto. Estamos a praticar ou não? Porque o Portugal sentado pode muito, e na minha opinião está cada vez mais sentado. Muito bem. E vamos